tratar de um assunto. Já falamos a respeito disso. Vamos relembrar que faz tempo que a gente conversou sobre isso, sobre fogo, sobre Pentecostes, movimentos, pirotecnia, fogo estranho da parte do homem, que é diferente do fogo da parte de Deus. Então eu fiz aí um apanhado de versículos para nós conversar sobre esse assunto. Daí o irmão pegou ali, acho que 1 Reis, né, capítulo 18. Do 28 ao 33. Depois do 34 ao 38 era uma média. Não pode ler. 1 Reis, capítulo 18, versículo 28 ao 33. E eles clamavam em altas vozes, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas, até correr o sangue sobre eles. Também sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, ninguém respondeu nem atendeu. Então Elias disse a todos: ó povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei-o de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Não pode ler. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondendo-me, Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Aqui nós temos uma passagem que de 450 profetas de Baal, eles fazem um desafio o profeta Elias, se caso eles fizessem um sacrifício e libação, oração, autoflagelo, invocação do Deus deles ao Deus de Elias, aquele que se manifestasse com fogo, esse eles iriam adorar. Então aí esse fato está narrado, que eles fizeram de todas as formas e não aconteceu nada. E aí Elias disse: por acaso ele está viajando, ele está dormindo, o Deus de vocês, que ele não responde à invocação? Aí no momento de Elias fazer o preparo, ele arrumou o altar,
arrumou o altar, a vida no altar, a vida de cada um. Ele arrumou a vida ali fisicamente, colocando as estruturas do altar, refazendo tudo que os outros tinham desfeito. Ele refez, fez uma cova em volta, que é um valo, que ele desrego, né, que é valo em volta do altar. Matou o animal, aspergiu sangue, e daí faz a oração, e segundo o relato bíblico diz que fogo do céu desce, ele queima todo o holocausto, inclusive lambe com a língua de fogo, lambe até a água que estava no valo. Manifestou ali o poder de Deus. Fogo do céu. Hoje, muitas pessoas acham que isso tem que acontecer de uma forma mágica, esse fogo. Isso foi uma ocasião que aconteceu naquele momento que eu vou estar explicando, ou alguém vai estar explicando o porquê que aconteceu. Deus não se explica, Deus se entende ou não se entende, se aceita ou não se aceita, crê ou não se crê. O fato está narrado, o fato aconteceu. Para isso, para Deus, nada é impossível. O impossível é para o homem. Agora, aquele que crê, sabe que Deus é um fogo consumidor. Queima muito mais do que tantos sóis juntos. Uma bola de fogo. É o fogo do amor. É o fogo da pureza, é o fogo da santidade. É Deus se manifestando ali, somente uma faísca que saiu para mostrar que Ele é, que era o Deus a qual Elias servia. Depois nós vamos falar mais um pouco sobre isso no texto que eu vou ler. A irmã Vislânia pode ler a sua passagem. Marcos, capítulo 15, versículo do 33 ao 37. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso, traduzido, é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Amém. Aí nós vemos o Jesus num altar. Tu leu outra parte aqui de João, que é um paralelo da crucificação, de uma outra forma. Depois nós passamos para uma pausa. João capítulo 19, versículo 25 ao 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava, estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Mais uma vez aí a manifestação de Jesus no altar, oferecendo ele em libação. A irmã Val pode ler. Lucas 9, 51 a 56. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente, indo estes em
entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor: queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se aos repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-lo. E foi